Essa noite eu quero convidar você a meditar numa das passagens mais maravilhosas da palavra de Deus. O capítulo 4 de Apocalipse é, sem dúvida nenhuma, um capítulo central para que a gente possa entender a profecia ou a revelação que o Senhor dá a João nesse livro que nós chamamos de Apocalipse. O nome Apocalipse é um nome enigmático. Quando você lê a palavra Apocalipse, você possivelmente não vem nada à sua mente, porque é uma palavra cujo significado, ou pelo menos no primeiro momento, não nos parece claro. Mas Apocalipse é a palavra que significa revelação. O significado literal da palavra Apocalipse é simplesmente revelação. Apocalipse é revelar. E essa palavra encabeça a abertura desse livro, dessa pequena carta, quando o próprio apóstolo João começa a sua carta dizendo: revelação de Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse, então, significa revelação. Significado. E esse livro nos conta a respeito das realidades maravilhosas e poderosas da graça de Deus e do governo de Deus sobre toda a história. Se você se lembra, o livro de Apocalipse começa com essa expressão, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro de Apocalipse é o livro daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fará, daquilo que Deus está fazendo. O livro de Apocalipse descortina para nós os bastidores do céu. É como se a gente pudesse ir atrás da cortina. É como se a gente pudesse ir visitar o QG de Deus, onde essa sala de comando do mundo fica toda revelada para nós. E a gente percebe nas páginas de Apocalipse como Deus tem controlado a história. O livro de Apocalipse nos conta sobre as inúmeras tribulações que o povo de Deus iria sofrer. Fala sobre os selos de Deus que são abertos, num desvelar da história diante dos nossos olhos. Fala sobre as taças da ira de Deus. Fala sobre bestas, sobre anticristo, sobre a grande Babilônia. Mas, sobretudo, o livro de Apocalipse não é sobre sofrimentos, não é sobre sofrimentos futuros. Sobretudo, o livro de Apocalipse é sobre o trono de Deus. É sobre quem governa a história. É sobre quem está sentado num alto e sublime trono e governa a história acima de todo principado, de toda potestade. Esse é um livro sobre o Deus Todo-Poderoso. E quando nós chegamos no capítulo de número 4 desse livro, nós temos aqui para nós a revelação tão clara, tão poderosa, do lugar mais central do universo, do ambiente ou da geografia celestial mais importante de todas. O capítulo 4 é um retrato para nós do trono do Deus Todo-Poderoso. O capítulo 4 mostra para nós o trono do nosso Rei, do governante sobre todas as coisas, o Senhor. E é por isso que esse capítulo é tão importante. E é por isso que ele vai ditar todo o restante do livro de Apocalipse e ditar toda a nossa vida. Nós cantamos com alguma frequência as palavras desse capítulo 4. Você vai identificá-las rapidamente à medida que nós lemos. Mas será que nós sabemos todo o significado que está aqui nesse capítulo? Essa noite eu quero conduzir você a enxergar juntamente comigo e todos nós, juntamente com o apóstolo João, a beleza, a grandiosidade e o poder do trono sublime de Deus, de onde Ele governa todas as coisas. Amém? Vamos ler juntos? Olhe comigo na sua Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo 4, são 11 versículos. E eu queria te convidar a ler com a sua máxima atenção, prestando atenção e cuidado com cada palavra que está aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui,
e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que acha ou se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como que de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos. Ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, nós te louvamos por essa imagem gloriosa que o teu servo João coloca com essas palavras ante os nossos olhos. Imagem do teu trono de glória. Imagem tão elevada, Senhor, tão exaltada, tão gloriosa. Nós te bendizemos, Deus, e te rogamos que o Senhor fale no nosso coração nessa noite, nos edificando, nos encorajando e abençoando-nos, ó Deus, por meio da tua palavra. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse é um livro escrito numa prisão. Você sabe, pelo capítulo de número 1, que João, apóstolo do Senhor, o discípulo amado, estava preso. O ano da escrita desse texto é no final da década de 90, do primeiro século da igreja cristã. A igreja havia nascido através do ministério do Senhor Jesus Cristo e o ministério continuado dos apóstolos. As primeiras décadas, o início da igreja, a igreja experimentou certa paz, contava com, digamos assim, a aceitação das pessoas, o evangelho se espalhava e crescia cada vez mais. Mas a gente sabe que basicamente durante a metade do primeiro século, depois em especial que o imperador chamado Nero assumiu o comando de Roma, os cristãos passaram a enfrentar duras perseguições. A segunda metade do primeiro século não foi fácil. Ser cristão em Roma era de fato um ambiente hostil, era enfrentar um ambiente hostil. Ser cristão era desafiador. Os cristãos eram duramente perseguidos, ameaçados e mortos frequentemente. Os imperadores romanos, depois de Nero, iam sempre de mal a pior na perseguição da igreja do Senhor Jesus. E essa carta, ou esse documento que nós temos, o livro de Apocalipse, começa exatamente com o apóstolo João nos contando que ele está preso nessa ilha, nesse lugar chamado Patmos, por causa do testemunho do evangelho.
preso por proclamar o Evangelho, por anunciar a palavra de Deus, por falar a respeito de Jesus. O ambiente era hostil, as perseguições eram hostis, e pareciam que todas as portas estavam se fechando para os cristãos. Parecia que, de alguma maneira, virar o primeiro século seria muito desafiador, porque o Evangelho não tinha espaço. As portas se fechavam para tudo quanto é lado, e a perseguição cada vez mais se tornava mais e mais e mais severa. Mas exatamente nesse contexto, em que João nos conta que enquanto todas as portas do mundo se fechavam, Deus abriu uma porta no céu. A cena que nos é narrada no versículo de número 1 do capítulo 4 é uma cena gloriosa. Se você olhar comigo, seus olhos novamente, o texto diz que João olha e então ele vê no céu uma porta aberta. João olha para o alto, muito possivelmente, ele vê uma porta. Mas não apenas vê uma porta. O texto diz que além de ver uma porta aberta, uma porta para o céu, ele ouve uma voz. A mesma voz que ele já havia ouvido no início desse texto. Uma voz tão forte, tão poderosa, tão triunfante, tão convidativa, que João descreve essa voz como uma trombeta. Era um chamado, era uma trombeta, era uma voz poderosa. E essa voz dizia para João: sobe para cá, sobe para cá. Essa não é uma visita extraordinária? Essa não é uma visita única de você atravessar uma porta para realidades celestiais? De você adentrar uma porta e enxergar do outro lado dessa porta todo esse mundo celestial, toda essa realidade celestial que vive justaposta à nossa, que convive conosco, porque nós sabemos que a aparência desse mundo e todo mundo que nós conhecemos não é tudo que existe. Existem também realidades espirituais. Existem também realidades sobrenaturais. E João vê essa porta aberta e essa voz dizendo: sobe para cá. Sobe para cá, porque o que eu vou te mostrar são as coisas que devem acontecer. Devem acontecer. O texto diz que imediatamente João se achou em espírito. João percebe que agora ele está lá, mas ele está lá de uma maneira tão atípica, tão distinta, tão nova, tão sobrenatural, que a maneira como ele descreve é: eu estava lá, mas eu estava em espírito. E então o versículo 2 nos diz que João vê o trono de Deus. João vê armado nos céus. João vê armado nessa região celestial o trono glorioso e poderoso de Deus. Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é de que João está tendo aqui, sem dúvida nenhuma, um privilégio inigualável. De poder visitar a sala de comando do universo. De visitar o trono de Deus. De onde o Senhor glorioso governa, reina, estabelece, dirige, orienta todas as coisas. Todas as coisas. João vê o trono de Deus. E a partir do versículo de número 3, ele começa a nos contar sobre a beleza desse trono. Que trono é esse? O que envolvia esse trono? Que anjos ali estavam? Que seres gloriosos ali estavam? E todo o restante do capítulo 4 é uma narrativa, ou melhor, uma descrição desse trono glorioso. E faz muito sentido esse capítulo estar aqui no lugar onde está. Porque se você se lembra um pouco sobre Apocalipse, você vai se lembrar que a partir do capítulo 5, Deus começa a revelar a João o desenrolar da história, das perseguições, das lutas, dos enfrentamentos contra o anticristo, contra as bestas. Começa a nos narrar sobre os grandes conflitos que a igreja viveria e experimentaria ao longo dos séculos. Mas antes de o Senhor Jesus revelar para João a respeito desses sofrimentos, o Senhor Jesus revela para João o trono de Deus. Como que para lembrar a João e a mim e a você que lemos esse mesmo texto hoje,
que a despeito das lutas, dos ataques das trevas, a despeito do poder do anticristo, das bestas, do mal de Satanás, dos seus inimigos, a despeito das lutas e sofrimentos que a igreja enfrentará aqui e acolá, a despeito das perseguições, o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Tudo começa com o trono de Deus. Tudo começa com o governo de Deus sobre todas as coisas. O que é que João vê? Eu queria caminhar com você, te mostrando em 4 pontos, ou em 4 aspectos, o que João enxerga no trono de Deus. Olha comigo então na sua Bíblia, nos primeiros versículos, em especial, versículos 2 e 3. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o fato de que João vê o trono glorioso de Deus como o centro de tudo. O trono de Deus está no centro de tudo. O trono de Deus está centralizado no universo. O centro do universo não é o Sol. O centro do universo não são as galáxias. O centro do universo não é a Lua, não são as estrelas. O centro do universo não é o homem, o centro do universo é o trono de Deus. Deus está sentado no trono. O seu trono está no centro de tudo. Se você olhar na sua Bíblia, versículos 2 e 3, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira delas é de que João vê imediatamente sendo levado em espírito para essa realidade celestial, o trono de Deus nas alturas. João vê o trono de Deus nessa realidade sobrenatural, nessa realidade espiritual. João vê o trono de Deus nesse centro de todo o universo. Tudo que será descrito na sequência está ao redor do trono. Tudo vem ao redor do trono, em círculos concêntricos, mas no centro de tudo é o trono. Ele está lá, ele governa de lá. É maravilhoso, porque o texto nos narra que João tem acesso a essa visão com essa porta que se abre no céu. Ele atravessa essa porta, é levado em espírito e enxerga toda essa realidade celestial. Daqui vem uma lição importante para nós. Nós nos lembrarmos de que realidades espirituais não estão tão distantes de nós assim. Às vezes nós pensamos no céu como uma coisa tão longe, não é? Às vezes nós pensamos no céu como algo muito distante, como se houvesse um abismo entre nós, a nossa realidade terrena, terrial e o céu. Como se o céu fosse algo muito, muito distante, impossível de chegar, impossível de acessar. Mas não. Deus abre uma porta e diz para João, só para cá. Vou te mostrar. Vou te mostrar o que está acontecendo. Esse é um lembrete para nós, de que o Senhor está mais próximo do que talvez nós imaginamos. De que a realidade da presença do governo do Senhor está logo ali. Realidades espirituais não são realidades totalmente distantes, longínquas. Não. Realidades espirituais são realidades que frequentemente atravessam a nossa realidade. O Deus que governa a história, que intervém no mundo, que governa sobre os poderes desse mundo. O Deus presente que está aqui, agora, neste momento, neste lugar. Realidades espirituais que estão aqui, nesse momento, nesse culto. Adoramos a um Deus vivo. O meu Deus e o seu Deus, o Deus que nós adoramos, não está distante de nós, no sentido de que Ele está a milhares e centenas de milhares de quilômetros daqui e nós nunca o alcançamos. Não, Ele está aqui. Sua presença é real, Sua presença é gloriosa. João viu tudo isso através de uma porta que se abriu no céu. Nós vemos tudo isso através da palavra de Deus que se abre diante de nós. Abrimos Apocalipse capítulo 4, lemos sobre o trono, esse trono real, presente aqui, governando a minha vida, a sua vida. Essa é a realidade espiritual, presente, real, aqui, nesse momento. É maravilhoso isso que João vê. Então, ele vai continuar narrando para nós ainda, dizendo que ele vê armado no céu um trono e que havia alguém assentado neste trono. Acho algo interessante João fazer questão de dizer para nós que ele não vê um trono vazio, de que ele não vê um trono empoeirado, de que ele não vê um trono com vacância. Eu vi um trono, mas não tinha ninguém nele. Não, eu vi o trono e eu vi alguém assentado nesse trono. Então no versículo 3,
João tenta descrever para nós quem é que está sentado no trono. Eu não sei se você percebeu, mas João não descreve quem está sentado no trono para nós em detalhes. Ele não descreve uma pessoa, ele descreve a glória que ele enxerga. Olha o que ele diz no verso 3. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe, brilhoso. Jaspe aqui possivelmente não seria talvez a melhor tradução. A ideia é que João vê assentado alguém que brilha de maneira translúcida como um diamante. É um brilho claro, translúcido, brilhoso. Mas ele vê também esse que está assentado como uma pedra de sardônio. Esse jaspe aqui é uma pedra branca que brilha em todo fulgor. Já o sardônio é uma pedra vermelha, avermelhada, que lembra o sangue. João olha para o trono e vê que aquele que está assentado nos lembra sobre santidade, nos lembra sobre juízo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A sua santidade é inigualável. O seu juízo é certo. Essa é uma lembrança importante para João, que vive debaixo do sofrimento, que vive debaixo de perseguição, que escreve esse texto preso na ilha de Patmos e olha para o céu e vê um trono e é lembrado de que Deus vive em glória, em radiância, em fulgor, em pureza, em santidade, em brilho poderoso, a glória de Deus que enche toda a terra. Essa é a imagem que João vê. Como Isaías viu e narrou em Isaías capítulo 6, versículo 1, João vê o Senhor assentado nesse alto e sublime trono. Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele governa a história. Existe um trono nos céus e existe alguém assentado sobre esse trono. Esse é o primeiro detalhe da imagem que João vê. Mas continua comigo. Além disso, João vê esse trono glorioso no centro de tudo, mas João também vê esse trono glorioso como um trono cheio de justiça e de misericórdia. E aqui surge para nós, no versículo de número 3, uma imagem muito interessante e muito conhecida. Olhe na sua Bíblia comigo. Nesse segundo momento, João começa a dizer que ao redor desse trono agora, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João nos diz que existe um arco-íris envolvendo o trono. Essa é a mesma imagem que Ezequiel havia visto e narrado para nós em Ezequiel capítulo 1, versículo 28. E por que o arco-íris? Você se lembra pela sua leitura da palavra de Deus que o arco-íris surge exatamente na narrativa de Gênesis 9, quando depois de trazer juízo sobre toda a terra, depois de ter trazido juízo sobre todos os homens e sobre toda a criação, nas águas do dilúvio, Deus então agora estabelece um compromisso, uma aliança, expressando a sua fidelidade, expressando o seu compromisso pactual de não mais trazer juízo sobre a terra. Todas as vezes que a chuva passa, todas as vezes que a chuva estia, é possível ver em muitos momentos um arco-íris nos céus. Esse é o lembrete do juízo de Deus, mas também da misericórdia do Senhor. Quando o arco-íris é visto no céu, eu posso me lembrar que as águas do dilúvio vieram sobre o pecado dos homens, mas eu posso me lembrar que o próprio Deus fez baixar as águas do dilúvio e trouxe misericórdia sobre todos os homens. João vê um arco-íris envolvendo todo o trono de Deus. Por que João vê isso? Porque João está enxergando o trono do juízo e da misericórdia de Deus. O nosso Deus é justo, mas o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é o juiz reto de toda a terra. E todos quantos se levantam contra o nome glorioso de Jesus, contra o nome do Senhor, contra a igreja do Senhor, estão sob juízo. Mas a quantos queiram se render a Ele, há sempre misericórdia da parte de Deus. O arco-íris envolve o trono glorioso do Senhor. Mas João continua. Ele continua nos narrando agora no versículo de número 4, que esse trono de justiça e misericórdia também é envolvido
por 24 outros tronos. E assentados nesses tronos, João vê 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então imagine comigo a cena. No centro de tudo, o trono de Deus. Ao redor do trono, um arco-íris. Cores, brilho, juízo e misericórdia de Deus. Ao redor, então, desse arco-íris, 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos. O que significa isso? Por que 24? Por que esse número especificamente? Eu acho que não vai ser difícil você compreender que 24 nos lembra, muito possivelmente, das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, dos 12 apóstolos no Novo Testamento. João vê a igreja da Antiga Aliança e a igreja da Nova Aliança assentada em tronos diante do Senhor. Porque Deus é um Deus de salvação. Deus redimiu o seu povo no Antigo Testamento. Deus continua redimindo o seu povo no Novo Testamento. As 12 tribos representadas por esses 12 patriarcas, a igreja salva no Antigo Testamento. Outros 12 tronos representando a igreja apostólica, o Senhor continua salvando vidas ainda hoje. E a igreja está diante do Senhor. Mas é maravilhoso como esses anciãos são apresentados a nós. O texto diz que eles estão vestidos de vestes brancas, e o texto diz que eles têm em sua cabeça uma coroa de ouro. E a verdade a respeito disso é gloriosa, porque Deus salva homens e mulheres em toda a terra, em todo o tempo, e Ele tem a sua igreja no Antigo Testamento, Ele tem a sua igreja no Novo Testamento, uma única igreja gloriosa, vencedora, assentada no trono, diante dEle, reinando sobre todas as coisas. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. Ele salva o seu povo. E Ele nos faz assentar nas regiões celestiais com Ele para todos sempre. Que imagem vencedora. Que imagem gloriosa. Irmãos, tantos homens e servos de Deus foram ceifados e mortos à espada e tiveram o seu sangue derramado. Apóstolos morreram por causa do testemunho de Jesus. Mas agora João vê essa imagem gloriosa da igreja diante do Senhor. A igreja pode enfrentar todo o sofrimento. A igreja pode enfrentar todas as dores. A igreja pode viver debaixo de impérios malignos, de governos iníquos. A igreja pode ser perseguida, machucada, ceifada, martirizada. Mas nada nesse mundo impedirá o fato de que Deus fará com que nós, seu povo, sejamos mais do que vencedores. E João vê isso como uma realidade estabelecida. A igreja tem vestes brancas. A igreja tem coroas de ouro. A igreja está sentada diante do trono de Deus. Essa é a imagem que ele vê. A imagem vencedora. A igreja na antiga e na nova aliança, na nova dispensação e na antiga dispensação. Diante do trono da misericórdia. Diante do trono do juízo de Deus. O Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. O Senhor é salvador. Mas João continua. Agora nos versículos 5 e 6, eu quero te mostrar que, além de ver um trono glorioso no centro de tudo, além de ver um trono cheio de juízo ou de justiça e misericórdia, João também vê um trono santo e puro. Um trono santo, cheio de pureza. Olha comigo na sua Bíblia, versículos 5 e 6. Ele diz que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele diz ainda no versículo 6, na parte A, que há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Essa é a imagem que João vê. João vê agora uma imagem da santidade e da pureza de Deus. A cena nos começa revelando um Deus temível. Um Deus todo-poderoso. Quando você lê o versículo de número 5, você se lembra de Êxodo capítulo 19,
Você se lembra do Monte Sinai, de onde também saíam relâmpagos, trovões? É a presença de Deus, a presença gloriosa. João olha e vê esse trono, e ao redor do trono esse arco-íris, os tronos de anciãos, mas ele também vê trovões, vozes, relâmpagos, de um Deus justo, juiz sobre toda a terra, de um Deus temível. De um Deus temível, porque se o nosso Deus é amor, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de brandura, Ele é cheio de compaixão, Ele também é Deus justo, Ele também é juiz. Nós vamos lendo o Apocalipse e vamos sendo lembrados vez após vez que a maldade, a malignidade desse mundo será um dia, sim, julgada e punida pelo Deus Todo-Poderoso. Deus não deixará impunes os pecados dos homens. Deus trará juízo sobre toda a terra. Se alguém não está em Cristo, o dia do Senhor é um dia de juízo. Se alguém não está em Cristo, o dia do Senhor é um dia de lamento. Se alguém não tem a salvação em Jesus, o dia final é um dia terrível. Porque Ele vem, e Ele governa, e Ele é poderoso. Toda maldade desse mundo dia será punida. Toda iniquidade, toda corrupção, todo desvio, toda intolerância, toda dureza, todo assassinato, toda violação, toda ferida, todo estupro, toda maldade, todo sangue derramado. O Senhor trará juízo sobre toda a terra. Do trono saem trovões, vozes, relâmpagos. Ele é o Deus glorioso. Ele é o justo juiz sobre toda a terra. Essa é a cena que João vê. João vê ainda mais, se você olhar. Ele diz ainda no versículo 5 que diante do trono existem 7 tochas de fogo. E essas 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Quando você lê esse versículo, você pode talvez enganosamente imaginar que Deus não tenha só um Espírito Santo, mas tenha 7 deles. Mas essa não é a ideia aqui. Lembra que o número 7, no livro de Apocalipse, que aparece mais de 50 vezes, é um número simbólico para a perfeição de Deus. O número 7 é sempre um lembrete para nós de que ele representa a totalidade, aquilo que é perfeito, aquilo que é integral, aquilo que é completo. Porque em 7 dias Deus fez a terra, em 6 fez a terra, no 7º descansou. Em 7 dias terminou a obra das suas mãos plenamente e teve prazer nela. O número 7 simbolicamente nos lembra daquilo que é perfeito. E aqui a imagem que João vê é como que de um candelabro com 7 velas, com 7 tochas de fogo. E esse fogo e essa presença são os Espíritos de Deus, uma representação numérica do Espírito Santo de Deus, poderoso, que como um fogo investiga a terra, perscruta os corações, conhece o mais profundo do meu ser e do seu ser. Esse é o Espírito do Senhor. O profeta Zacarias já havia nos dito no capítulo 4, versículo 10, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. O Senhor percorre a terra através do seu Santo Espírito. E como esse fogo purificador, purifica aqueles que são salvos. Mas também traz juízo sobre aqueles que se pervertem e se afastam do Senhor. A cena que a gente enxerga aqui no versículo de número 5 é uma cena de um Deus temível, de um Deus perscrutador, que investiga e conhece os corações. Mas é também a imagem de um Deus santo, de um Deus puro. Se você olhar no versículo 6, na parte A, o texto diz que além dessas tochas de fogo que simbolizam e representam o Espírito de Deus, havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Que mar é esse? Por que um mar ali? A imagem aqui nos faz pensar muito rapidamente em 1 Reis, capítulo 7, versículo 23. Quando Salomão construiu o templo, Salomão colocou ali no templo, na entrada do templo, um mar para lavagem cerimonial. Era um tanque de bronze, muito grande.
onde se colocava muita água, e uma quantidade significativa de água para que sacerdotes e sumos sacerdotes pudessem lavar suas mãos e lavar seus pés, se purificando para entrar na presença de Deus. O Antigo Testamento chamava esse tanque de bronze de o mar de fundição. O mar dessa lavagem cerimonial. E agora João vê esse mesmo mar, esse mar brilhoso como cristal, diante do trono de Deus. Sabe por quê? Porque não há possibilidade de chegar diante do Senhor sem santidade. Porque não há possibilidade de chegar diante do Senhor sem ter os nossos pecados lavados. Porque não existe possibilidade de ter comunhão e adorar ao Senhor, Deus vivo, Deus poderoso, Deus santo, sem purificação dos nossos pecados. Sem sermos lavados pelo sangue precioso de Jesus. Não há possibilidade de nos achegarmos na presença do Senhor. Então está ali esse mar. Isaías nos narra no capítulo 6 a sua profecia, que quando ele contemplou o trono de Deus, ele diz, ai de mim. Ezequiel nos conta, no início da sua profecia, capítulo 1, que quando ele viu o glorioso trono de Deus, ele caiu o rosto em terra. Eu queria que você se lembrasse que nas Escrituras, quando servos de Deus contemplaram a glória de Deus, todos eles reagiram basicamente da mesma maneira. Ai de mim, eu estou diante de um Deus santo. Isso me incomoda tanto porque hoje no nosso tempo, muitas das vezes, pessoas se julgam tão espirituais, mas ao mesmo tempo são tão irreverentes. E é estranho isso. Porque isso não se parece com a Bíblia. Isso não se parece com o que os servos de Deus fizeram. Se um homem como Isaías viu o trono de Deus e diz, ai de mim, ai de mim. Eu acho que no mínimo nós deveríamos fazer parecido com ele, não é? Quando Pedro viu Jesus fazer um milagre extraordinário dentro do barco, Pedro disse, fique longe de mim, Senhor. Fica longe de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a imagem gloriosa que João vê. Um Deus temível, um Deus que sonda corações, um Deus santo. Mas então a gente vai para o quarto momento dessa visão, versículo 6, parte B, até agora o final, no versículo de número 11. João havia visto esse trono glorioso no centro do mundo, um trono cheio de justiça e de misericórdia, um trono santo e cheio de pureza, mas João também vê esse trono como centro de toda a adoração de todas as criaturas, de todos os seres que existem. O trono de Deus é o centro da adoração. O trono de Deus é o objeto da nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor assentado num alto sublime trono. Olha comigo na sua Bíblia, versículo 6, parte B. Ele diz então, que agora ele vê no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes. E essa é a imagem mais extraordinária que existe aqui nesse capítulo. É uma imagem enigmática para nós até certo ponto. Porque ele vê 4 seres viventes. Tente ir montando mentalmente essa imagem. Ele diz que esses seres viventes têm olhos na frente e têm olhos atrás. Olhos espalhados para tudo quanto é lado. Ele diz que o primeiro ser vivente que ele vê tem a semelhança de um leão, representando esses animais selvagens, a criação de Deus. O segundo, ele vê um novilho, animais domesticáveis, mas o mais forte deles, um novilho, um touro, um boi. Ele vê um terceiro ser vivente e agora ele vê uma expressão de homem, uma expressão humana. E ele vê um quarto ser, um ser vivente, e essa é a expressão que ele tem, a semelhança que ele tem é de uma águia, como está voando. É no mínimo enigmática essa cena, não é? Mas não terminou ainda. Porque ele vai dizer no versículo 8 que cada um deles tem 6 asas. 6 asas. Fez a conexão? Olhos na frente, olhos atrás. 6 asas. Um com cara de leão, o outro com cara de novilho, o outro com cara de águia, o outro com semelhança de homem. E o texto diz que eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E quando você pensa, peraí, eu já estou custando a poder entender até aqui, agora tem olho por dentro também. O que são esses seres?
Seria muito difícil, certamente, para nós identificarmos apenas na leitura de Apocalipse que seres são esses. Que seres viventes são esses que ele nos diz no versículo 6. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem testemunha. Quando nós lemos Ezequiel, e a profecia de Ezequiel é tão semelhante em alguns aspectos a essa mesma visão que João tem. Ezequiel também vê esses seres. Também vê esses seres viventes voando. Também vê o trono de Deus. E Ezequiel diz claramente no capítulo 10, versículo 20, que esses seres viventes são anjos querubins. São querubins do Senhor. Onde mais você encontra os querubins na Bíblia, você se lembra? Você encontra querubins, por exemplo, guardando o jardim e protegendo a entrada e a saída do jardim do Éden, em Gênesis 3, versículo 24. Você encontra também os querubins como representados ali em cima do propiciatório, dentro do Santo dos Santos. Como, por exemplo, em Êxodo 25, 20. Querubins são seres angelicais, reservados para guardar a santidade e a pureza de Deus. Eles guardam o jardim por causa do pecado de Adão e Eva. Eles guardam o propiciatório, o lugar mais santo do tabernáculo e do templo. Eles guardam o trono de Deus, voando ao redor de Deus na glória nos céus. O Senhor está envolvido em santidade. Mas não é interessante que o Senhor descreve esses seres viventes com expressões que não são muito conhecidas? Um tem a expressão de um leão, o outro tem a expressão de um novilho, o outro de uma águia, o outro de um homem. Muito possivelmente, o que João quer nos contar aqui é que toda a criação, desde animais selvagens, desde aves nos céus, desde animais domesticáveis e o próprio ser humano, toda a criação está diante de Deus para adorar a Deus. Porque o texto nos diz que esses seres viventes cantam dia e noite, sem parar, sem descanso, sem fechar os olhos, uma mesma canção. Que canção é essa? Você pode ler comigo a letra dessa música? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Vamos pôr mais força, gente, que nós estamos deixando os querubins aqui até. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sem descanso, sem parar. Os céus adoram a Deus. Seres viventes, seres angelicais, querubins adoram ao Senhor. Toda a criação adoram ao Senhor, porque Ele é rei sobre toda a criação, porque Ele é rei sobre animais, Ele é rei sobre o mundo, Ele é rei sobre homens, sobre mulheres, Ele é rei sobre todas as coisas. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Todo ser que respira, porque Ele é o supremo governante de todas as coisas. E Ele é sempre adorado, sempre exaltado, sempre glorificado. O texto diz e continua nos dizendo no versículo 9, que quando esses seres viventes então dão glória, honra e ações de graças àquele que está assentado no trono, os 24 anciãos, representando a igreja em todo o tempo, se prostram diante dele, colocam suas coroas diante dele e adoram ao Senhor também, porque a igreja existe e vive para adorar ao Senhor. Toda a terra deve louvar ao Senhor e a igreja vive para adorar e exaltar o Senhor. Toda a salvação que temos, toda a vida que temos, tudo que somos e temos pertence ao Senhor. Os anciãos se prostram diante dele, depositam suas coroas diante do trono, como que dizendo: Senhor, tudo é teu, tudo é teu. Queridos, quando nós adentrarmos os portões eternos na Nova Jerusalém, que ajuntará céu e terra, nesse glorioso dia de transformação, não há nada em mim, não há nada em você, não há nada em nós que nos faça merecedores da salvação. As coroas de vitória que nós receberemos do Senhor, a coroa da justiça que nos está guardada diante dele,
nós mesmos a pegaremos e colocaremos diante do trono e vamos dizer: Senhor, tudo é teu. A salvação é do Senhor. Nossa vida é do Senhor, a igreja é do Senhor. Nada temos que não tenha vindo das tuas próprias mãos. Os anciãos cantam, a criação canta, o que está no versículo de número 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, porque tudo pertence a Ele. Eu quero terminar essa mensagem com 4 lições objetivas e rápidas para o seu coração. A primeira delas é de que essa visão do trono glorioso nos lembra de que o governo do mundo pertence ao Senhor. Eu queria que essa noite você saísse daqui com essa convicção fortalecida. O governo deste mundo pertence ao Senhor. Existe uma sala de governo do universo. E nessa sala existe um trono. E nesse trono está o Senhor, o nosso Deus. O Senhor governa sobre todas as coisas. Nada pode contra a vontade do Senhor. Descanse, confie, se deleite, coloque sua cabeça no travesseiro em paz, porque o seu Deus é o Senhor de toda a terra. Ele governa todas as coisas e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele é a garantia da nossa vitória. Ele é a garantia da nossa esperança. Nós esperamos e aguardamos porque existe alguém no trono. Ninguém pode tirá-lo, ninguém pode removê-lo de lá. Ele é o Senhor. A segunda verdade que eu queria que você guardasse é de que a visão desse trono glorioso nos lembra de que essa realidade espiritual, essa realidade celestial, do domínio de Deus sobre todas as coisas, está aqui, agora, em ação, bem perto de nós. Deus não governará apenas no futuro. Deus não governará apenas num futuro distante de nós. Essa não é uma realidade só quando eu morrer. Essa não é uma realidade só quando Jesus voltar. Essa é uma realidade presente. É aqui, é agora, é neste momento. O trono do Senhor está lá. Ele governa. Realidades celestiais são presentes, são vívidas. Enquanto nós estamos aqui reunidos, eu creio, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor recebe esse culto, o Senhor ministra a nós com sua graça, o Espírito de Deus está aqui, no meu coração, no seu coração. Senhor Jesus é entronizado no nosso meio, o nosso Deus é vivo. Essa realidade é uma realidade presente. Nós vamos crer nisso. João viu essa porta aberta no céu. Nós temos essa porta aqui aberta diante de nós. Quando nós contemplar essas realidades gloriosas de Deus, abra essa porta e veja todas elas. Porque tudo que aqui está escrito não é apenas uma ideia, mas é a verdade sobre todas as coisas. Deus deixou essa porta diante de nós, a sua revelação, a sua palavra. Em terceiro lugar, a visão desse trono glorioso nos lembra que a autoridade e a soberania de Deus está acima de lutas, de tribulações ou de sofrimentos. Lembre, querido, o Senhor não nos diz que nesse mundo nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Ele nos disse: nesse mundo tereis aflições. Mas Ele também nos disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o trono do Pai, esse é o trono do Cordeiro, daquele que era, que é e que há de vir. Esse é o trono da vitória. Quarto e último lugar, a visão do trono glorioso de Deus nos lembra que o Senhor é digno de receber toda a adoração e todo o louvor. A adoração dos céus deve ser o padrão da adoração na terra. Se esses querubins mantêm esse tanto de olho aberto dia e noite louvando ao Senhor, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, nós, com os nossos poucos 2 olhinhos, deveríamos também mantê-los bem abertos e louvar ao Senhor, tanto quanto pudermos. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Fique em pé comigo. Vamos orar.
Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar muito próximo dessas palavras agora. E talvez você vai cantar essa música hoje um pouquinho diferente do que você já cantou antes. Muito provavelmente ela vai fazer mais sentido para você hoje. Eu queria te convidar a adorar o Senhor. E dizer que Ele é santo, santo. Se lembrando e enxergando esse trono de glória. O trono do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos.